Olá pessoal, aqui é o professor Fernandes e nesse vídeo nós iremos fazer uma pequena abordagem aqui sobre a resolução de sistemas lineares por métodos indiretos, ou métodos interativos, tá certo? Então esses métodos consistem no seguinte: a partir de uma solução inicial x0, então a partir aí de um chute inicial x0, obter uma sequência de aproximações, nós estamos indicando com essa simbologia aqui, xk, até chegar à solução aproximada com a precisão epsilon, que é pré-estabelecida, que depende da situação a qual aquele sistema está resolvendo, tá certo? Então, nós vamos ver aqui, ao longo dessas próximas aulas, dois métodos iterativos para a resolução de sistemas lineares. O método de Gauss-Jacobi e o método de Gauss-Seidel. Eles basicamente tem o mesmo procedimento, tem uma pequena diferença de um para o outro que a gente vai esclarecer nas próximas aulas, tá certo? Bom, antes de entrar nos métodos de forma propriamente dita, vamos falar um pouco sobre o critério de parada, Como é que a gente verifica se já está na hora de parar ou não com aquele procedimento, certo? Então, basicamente, nesse contexto aqui, nós temos duas ferramentas aqui que nós utilizamos como critério de parada, o desvio e o desvio relativo, Como é que é feito o cálculo do desvio? Você vai pegar, quando encontrar uma aproximação para a solução do sistema, você vai fazer a diferença entre o x1 que você encontrou e o x1 que você tinha anteriormente, o x2 que você encontrou e o x2 que você tinha anteriormente, e assim sucessivamente. Essas diferenças são tomadas em módulo. O desvio é o maior valor, ou seja, o valor máximo entre essas diferenças que você calculou, tá certo? Então, para calcular o desvio, pega essas diferenças e vê qual é a maior de todas em módulo, Para o desvio relativo, você vai pegar esse D, que é o desvio, que a gente acabou de mostrar como é que é feito o cálculo, e dividir pelo maior valor entre os valores encontrados. Se você olhar para x1, x2, x3 até xn, qual foi o maior valor encontrado em módulo? Então você vai pegar o desvio e dividir por esse maior valor em módulo, tá certo? Aí você vai encontrar o que a gente chama de desvio relativo. Beleza, pessoal? Então são esses aqui os dois critérios mais utilizados aí nesse contexto. Bom, falando agora do método, de um dos métodos de resolução de sistemas lineares, o método interativo, vamos falar do método de Gauss-Jacobi. Ele consiste no seguinte, nós temos basicamente apenas 3 passos aí para a execução desse método. O primeiro passo é reescrever o sistema, isolando x1 na primeira equação. Aqui eu coloquei x1, mas entendam a primeira variável, tá certo? Então x1 na primeira equação, x2 na segunda equação, x3 na terceira equação e assim sucessivamente. Então você toma como referência os elementos da diagonal principal e vai isolando as variáveis que acompanham esses elementos, tá certo? Então se você pega um sistema como esse aqui, pessoal, isolando o x1 na primeira equação, nós vamos ter x1 igual, esse A1, o coeficiente que acompanha o x1 vai passar dividindo, do outro lado da igualdade, não apareceu aqui, mas aqui do outro lado da igualdade, nós temos B1, B2 até Bn, certo? Então do outro lado da igualdade já vai ter aqui o B1, e os outros elementos, todos esses aqui, vão passar para o outro lado, vão trocar de sinal. Por isso que eu coloquei o menos e abri o parêntese, certo? Então faz isso na primeira equação, isolando o x1. Na segunda equação vai isolar aqui o x2, nós vamos obter essa expressão. Na terceira equação vai isolar o x3 e assim sucessivamente até chegar na última equação, que vai ser isolada aqui o xn, e vai obter essa expressão, tá certo? Pronto, esse é o primeiro passo aí da resolução usando o método de Gauss-Jacobi. O segundo passo consiste no seguinte, pessoal, você vai substituir a aproximação inicial, que normalmente é dada, se não for dada, é um chute inicial que nós escolhemos. Então vamos substituir essa aproximação inicial nas equações obtidas no primeiro passo. Então depois você faz o isolamento, você vai fazer a substituição do chute inicial. Substituição aonde? Aqui, ó, para o x1, Você vai substituir aqui o x2, o x3, até o xn da solução inicial que é dada, tá certo?
E aí quando você fizer essa substituição, que fizer a conta, você vai descobrir um novo valor para x1. Beleza, pessoal? A mesma coisa no x2, você vai substituir aqui o x1, o x3 até o xn da solução inicial. E quando fizer essa substituição e realizar as operações aqui, as contas, você vai descobrir aqui um novo valor para x2. Faz isso até chegar na última variável aqui, xn, tá certo? Esse é o segundo passo aí do nosso método. O terceiro e último passo é avaliar o desvio, verificar se o erro já é o suficiente, se você já conseguiu atingir a precisão desejada aí para o problema, tá certo? Então verificar o erro é o terceiro passo do nosso processo. E aí conseguiu atingir o erro, parou o processo, os valores encontrados aqui para x1, x2 até xn compõem a solução do sistema. Não atingiu o erro, repete o processo. Com os valores encontrados aqui para x1, x2 até xn, você vai realizar o processo novamente. Por isso que é um método iterativo, né? Você repete esse procedimento aqui do passo 2 quantas vezes forem necessárias até atingir aí a precisão que o problema exige. Beleza, pessoal? Bom, uma observação, na verdade é mais um tópico, né? Falar um pouco sobre a convergência, do método de Gauss-Jacobi. É um critério que é utilizado, conhecido como critério das linhas, que consiste no seguinte: dado um sistema, né, que a gente escreveu na forma matricial, né, a matriz A dos coeficientes, a matriz X das incógnitas e a matriz B aqui dos termos independentes. Então, dado aqui um sistema, e seja αk, vamos entender bem isso aqui, o somatório, a soma de todos os coeficientes, com exceção do coeficiente em que o j é igual a k, ou seja, a linha é igual à coluna. Então eu vou pegar todos os coeficientes da minha equação. Esse alfa aqui é calculado equação por equação. Então vai ter o alfa 1 da primeira equação, o alfa 2 da segunda equação, o alfa 3 da terceira equação e assim sucessivamente. Então nós vamos pegar todos os coeficientes, com exceção daquele onde a coluna e a linha são iguais. Então na primeira equação eu não vou pegar o A11 na soma que está aqui em cima. Ele vai vir aqui para baixo dividindo, tá certo? Na segunda equação eu vou pegar todos os coeficientes com exceção do A22, porque ele vai vir aqui para baixo para a divisão, tá certo? Então os alfas são calculados dessa forma. Eu somo todos os coeficientes, com exceção daquele que fica na posição em que a linha e a coluna são iguais, e divido por esse elemento que eu não peguei em cima, tá certo? E aí o critério consiste no seguinte: se de todos os alfas que você calculou, né, lembrando que vai ser um alfa para cada linha, certo? Para cada equação aí do sistema. Se de todos os alfas que você calculou, nenhum deles ultrapassa o número 1, ou seja, todos eles são menores do que 1, ou seja, o máximo entre todos os alfas, o maior entre todos os alfas é menor do que 1, então o método de Gauss-Jacobi gera uma sequência de aproximações que convergem para a solução do sistema. Ou seja, você pode realizar o procedimento sem medo, que certamente você vai conseguir se aproximar da solução desse sistema, certo? Independente aí da escolha para o chute inicial aqui, o x0, a gente indica por x0. Beleza, pessoal? Bom, vamos entender melhor como é que funciona esse critério aqui antes de resolver uma questão com o método de Gauss-Jacobi mesmo, certo? Então, nesse exemplo que nós faremos agora, nós vamos verificar a convergência do método de Gauss-Jacobi nesses sistemas aqui, certo? Então, vamos lá. Para a letra A, me acompanhe aí. Vamos calcular o alfa 1, certo? Como é que calculo o alfa 1? Eu vou pegar todos os coeficientes aqui, com exceção do primeiro, que é o que ocupa a posição que está na primeira linha, primeira coluna, certo? Então vai ficar assim, ó, 2 mais 1 sobre 10. Fazendo a conta, isso aqui dá 0,3. Beleza, pessoal? Na segunda equação, vamos calcular o alfa 2. Então vou pegar todos os elementos, todos os coeficientes, com exceção desse aqui, ó, que é o coeficiente que está na posição da segunda linha, segunda coluna, tá certo? É só você se basear aqui pela diagonal principal, tá certo? Se basear pela diagonal principal. Então eu vou somar aqui 1, que é o coeficiente aqui do x1, mais 1, que é o coeficiente aqui do x3, sobre 5, né? O resultado dessa conta, né? 2
quintos dá 0,4. Beleza? E por último aqui, vamos calcular o alfa 3, olhando aqui para a terceira linha. Então, vou pegar os coeficientes aqui, 2 mais 3 e dividir por 10, né? Que é o elemento que está aqui na posição, que é terceira linha, terceira coluna, tá certo? Então, sobrou aqui 2 mais 3, 5, sobre 10, 0,5. Qual é o maior entre esses, né? 0,3, 0,4, 0,5. O maior é o 0,5. Esse é o alfa que nós escolheremos, certo? É sempre o maior entre os obtidos aí. Esse alfa que nós escolhemos é menor do que 1? Óbvio, né? 0,5 é menor do que 1. Qual é a consequência disso? Qual é a conclusão que a gente chega? Esse sistema, ele pode ser aplicado o método aqui de Gauss-Jacob, que vai ser convergente, certo? Então, o método de Gauss-Jacob converge. Beleza? Veja que o alfa aqui foi menor do que 1. Certo, pessoal? Na letra B aqui do nosso exemplo, vamos analisar o seguinte. Nesse caso é um sistema um pouco menor, né? Duas variáveis e duas equações, mas continua valendo do mesmo jeito. Então vamos calcular aqui o alfa 1 e vamos calcular o alfa 2, certo? Para verificar qual é o alfa aqui desse sistema e concluir se o método de Gauss-Jacob é convergente ou não, de acordo com o critério aqui, certo? Bom, então nesse caso aqui, como eu só tenho um elemento, né, além daquele que está na primeira linha, primeira coluna, então não tenho que somar, é só pegar ele mesmo, né? No caso 1, que é o coeficiente do x2, sobre 1, que é o coeficiente aqui do x1, o termo que ocupa a primeira linha, primeira coluna, né? 1 dividido por 1 dá 1. Já por aqui a gente já vê que não vai passar no método no critério das linhas, né? No critério lá de convergência. Por quê? Porque o alfa tem que ser menor do que 1. Se o primeiro alfa que eu calculei já deu 1, então certamente não passa no critério, certo? Então vou colocar aqui, ó, esse sistema não passa no critério das linhas, certo? No critério das linhas. Aí qual é a conclusão, pessoal? A conclusão é a seguinte: embora esse sistema não tenha passado no critério das linhas, nós não podemos afirmar que ele é divergente, ou seja, que o método de Gauss-Jacob vai ser divergente. Nesse caso em particular, vai ser convergente. Agora a gente não tem garantias disso. A garantia que a gente tem é tentar executar o método e ver que vai ser convergente, tá certo? O que eu quero dizer com isso é que o critério das linhas, ele é uma garantia. Se passar no critério das linhas, então o método é convergente. Mas se não passar no critério das linhas, pode acontecer tudo, pode ser convergente ou não. Então o critério das linhas é como se fosse uma garantia para a gente, né? Se passar nesse critério das linhas, não precisa se preocupar que o método vai ser sempre convergente. Agora, se não passar no critério das linhas, aí tudo pode acontecer. Tem que executar o método e ver o que está acontecendo, tá certo? Um último exemplo para a gente concluir aqui essa primeira etapa é o seguinte: vamos analisar esse sistema aqui. Ó. Nesse sistema, vamos verificar se ele passa ou não no critério das linhas, certo? Então, vamos calcular aqui os alfas. Ó. Então, alfa 1 vai ser igual. Então, vou pegar aqui 2 mais 2, né? Sobre 5, certo? Então, aqui vai ficar 2 mais 2, 4, dividido por 5. Isso aqui dá 0,8. O alfa 2 agora. No alfa 2, olha para a segunda equação. Nós vamos pegar 1, que é o coeficiente do x1, mais 1, que é o coeficiente do x3, sobre 3, né? Que é o coeficiente do x2, é o termo que ocupa aqui a segunda linha, segunda coluna. Então, isso aqui deu 2 terços. 2 terços aí dá 0,6. 6, dá uma dízima, né? Dá 2 terços. 2 dividido por 3. Dá um total de 0,66. É uma dízima periódica, né? Aproximadamente aqui 0,66. Pegando só 2 dígitos. E o alfa 3 vai ser igual. O coeficiente aqui do x1 é 0, por isso que ele não aparece. Então sobrou apenas aqui o 6, né? Sobre o 8. O 8 vai na divisão, porque é o termo que é o coeficiente aqui da variável que está na terceira linha, terceira coluna, né? Então 6 oitavos é 6 dividido por 8. O resultado aí vai ser igual a 0,75. Então qual seria o alfa aí para esse sistema?
O alfa é o maior entre os obtidos aqui, né? Então, nesse caso, o alfa seria igual a 0,8. Qual é a conclusão que nós chegamos? Esse sistema, ele é garantido que é convergente pelo método de Gauss-Jacob, certo? Então, converge pelo método aí de Gauss-Jacob. Beleza, pessoal?